Crescendo, eu sabia que era diferente. Enquanto outras garotas falavam sobre suas paixonites por meninos, eu me sentia atraída por Sara, minha melhor amiga do 7º ano. Essa atração me aterrorizava, não apenas pelo que os outros poderiam pensar, mas porque tudo o que eu havia aprendido dizia que eu estava destinada ao inferno. Ser lésbica na minha pequena cidade conservadora significava viver com um segredo que parecia estar me matando lentamente. Mas o que estou prestes a compartilhar com você não é apenas mais uma história de revelação. É sobre o dia em que eu realmente morri. O dia em que conheci Jesus pessoalmente e descobri uma verdade sobre a vida após a morte que destruiu completamente tudo o que eu pensava saber sobre o amor de Deus, salvação e quem realmente pertence ao céu. Eu nunca planejei fazer este vídeo. Durante meses, lutei para decidir se deveria compartilhar o que vivi. Mas depois do que Jesus me revelou sobre as mudanças profundas que estão por vir no nosso mundo, especialmente o que está profetizado para acontecer até 2030, não posso me calar mais. Meu nome é Sara e minha jornada de viver como uma lésbica enrustida para ter uma experiência de quase morte que transformou tudo o que eu acreditava sobre fé e sexualidade vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre amor e aceitação divina. O que aconteceu nesses momentos em que meu coração parou de bater? Por que Jesus escolheu especificamente revelar essas mensagens urgentes para alguém como eu? E quais foram as verdades alarmantes que ele compartilhou sobre o futuro da religião e da espiritualidade que me deixaram abalada até o núcleo? As respostas vão te surpreender. Elas podem até te deixar desconfortável. Mas, se você estiver disposto a manter a mente e o coração abertos, o que estou prestes a compartilhar pode transformar completamente sua compreensão sobre o amor de Deus e o que realmente nos aguarda, vida após a morte. Fique comigo, porque essa história não é apenas sobre minha experiência, é sobre uma mensagem divina que pode mudar tudo para qualquer um que já se sentiu rejeitado, julgado ou toda que não pertence ao reino de Deus. Nunca esperei que aquela noite fosse diferente das inúmeras outras que passei lutando com minha identidade. Eu tinha acabado de sair de mais um doloroso jantar em família, onde minha mãe, mais uma vez, tentou me apresentar a um jovem legal da igreja. O peso de viver uma mentira estava se tornando insuportável. Enquanto dirigia para casa na chuva, com as lágrimas embaçando minha visão, lembro-me de ter perguntado a Deus uma última vez: por que você me fez assim se isso está tão errado? Foi então que aconteceu. As luzes brilhantes se aproximando de mim, o barulho dos pneus em asfalto molhado, o mundo girando fora de controle. Dizem que sua vida passa diante dos olhos, quando você está prestes a morrer. Mas o que eu experimentei foi algo muito mais profundo. O momento do impacto foi como se eu fosse estilhaçado em 1 milhão de pedaços. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. Eu me vi flutuando acima do meu próprio corpo, observando enquanto os paramédicos corriam até os restos retorcidos do meu carro. Mas antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, fui puxado para um túnel da luz mais brilhante que eu já tinha visto. As cores. Oh, como eu gostaria de poder descrevê-las adequadamente para você. Cores que não existem em nosso mundo pulsam com vida e energia. A sensação esmagadora de paz era diferente de qualquer coisa que eu já conhecera. Pela primeira vez na minha vida, toda a vergonha, todo o medo, todo o ódio a mim mesmo simplesmente derreteu-se. Mas o que aconteceu a seguir abalou-me até o âmago. Enquanto eu me movia através dessa luz incrível, senti uma presença, não o Deus severo e julgador que me ensinaram a temer, mas algo ou alguém irradiando amor puro e incondicional. E então eu o vi. Jesus estava diante de mim, mas não como a figura severa das vitrais da igreja da minha infância. Seus olhos continham uma compaixão tão profunda que eu imediatamente desmoronei. Todos os meus anos de culpa e vergonha vieram à tona, e eu esperei pela condenação que sempre me disseram que viria. Em vez disso, ele sorriu.
E o que ele me disse a seguir transformaria completamente tudo o que eu pensava saber sobre o amor de Deus, sobre sexualidade e sobre as enormes mudanças que estavam por vir em nossa compreensão da espiritualidade. As revelações que ele compartilhou sobre o que está por vir nos próximos anos me deixaram atônito. Mas antes que eu conte o que Jesus revelou sobre nosso futuro, você precisa entender exatamente o que ele me mostrou sobre amor e aceitação divinos, porque essa próxima parte, ela desafia tudo o que nos ensinaram sobre quem pertence ao reino de Deus. Naquele momento, diante de Jesus, eu esperava o julgamento. Em vez disso, ele falou palavras que quase fizeram meu coração explodir. Sara, minha amada filha, eu nunca te rejeitei. Nunca foi o seu amor que estava errado. Foi a compreensão da humanidade que era limitada. Sua presença irradiava uma aceitação tão pura que anos de vergonha internalizada começaram a se dissolver. Mas isso não era apenas sobre minha validação pessoal. O que ele me mostrou a seguir era para todos que já se sentiram excluídos do amor divino. Observe com atenção. Ele disse, enquanto visões começavam a se desenrolar diante de mim. Eu vi milhares de almas, gays, lésbicas, transgêneros e outros que foram todos condenados, todos abraçados em uma luz divina. O amor deles não era apenas tolerado, era celebrado como outra bela expressão da infinita criação de Deus. Mas então, sua expressão ficou séria. Sara, a humanidade está em uma encruzilhada crucial. Ele me mostrou visões dos anos que viriam, apontando especificamente para 2030. Eu vi instituições religiosas tradicionais desmoronando, suas rígidas paredes de julgamento abrindo espaço para uma nova compreensão da verdade espiritual. Os antigos sistemas que promoviam o medo e a exclusão estão morrendo, ele explicou. Uma grande despertar está a caminho, mas com ele vem uma enorme agitação. Eu assisti a cenas se desenrolando diante de mim. Mudanças sociais massivas, líderes religiosos enfrentando seus próprios preconceitos e comunidades sendo dilaceradas antes de se reunirem de novas formas, mais inclusivas. A revelação mais alarmante veio quando ele me mostrou o que aconteceria se a humanidade não abraçasse essa mudança que se aproxima. Eu vi a escuridão se espalhando, não por causa das identidades das pessoas ou de quem elas amavam, mas por causa do ódio e do julgamento que continuam a ser espalhados, em nome de Deus. Sua história, ele me disse, será um dos muitos catalisadores. A verdade sobre o amor divino deve ser compartilhada agora, antes que as grandes mudanças comecem. Ele me mostrou eventos específicos. Datas, mudanças que abalariam as fundações das instituições religiosas em todo o mundo. Mas o que mais me impressionou foi a ênfase de sua urgência. Essas mudanças não estão chegando em um futuro distante, elas já estão começando. Comecei a sentir que estava sendo puxada de volta, mas antes de ir, Jesus compartilhou uma última mensagem crucial sobre a verdadeira natureza da salvação e o que realmente determina nosso lugar no além. O que ele revelou contradizia completamente o que a maioria dos líderes religiosos ensina, e eu sabia que compartilhar isso causaria controvérsia. Mas essa verdade precisa ser ouvida. Enquanto eu retornava ao meu corpo, ofegante naquele leito de hospital, eu sabia que minha vida nunca seria a mesma. Os médicos chamaram de milagre, 6 minutos sem batimento, cardiacum. Mas o verdadeiro milagre não era apenas o fato de eu ter sobrevivido. Era a mensagem que me foi dada para compartilhar. Aqui está a verdade que Jesus revelou sobre a salvação. Não se trata de quem você ama, mas de como você ama. As divisões que criamos, os julgamentos que fizemos, as pessoas que excluímos, tudo isso foram invenções humanas, não mandatos divinos. E até 2030, ele me mostrou, essas velhas crenças enfrentarão um juízo que abalará os fundamentos de todas as grandes religiões. Desde aquele dia, eu lutei para compartilhar essa mensagem. Alguns membros da minha família não falam comigo desde que comecei a contar minha história. Minha antiga comunidade religiosa me virou as costas, mas para cada pessoa que se afastou, 10 outras se aproximaram,
compartilhando suas próprias histórias de se sentirem excluídas do amor de Deus. A mensagem mais urgente que Jesus me deu não foi apenas sobre aceitação, foi um aviso. Estamos entrando em um período crítico, onde a humanidade deve escolher entre abraçar uma compreensão mais inclusiva do amor divino ou enfrentar as consequências de continuar espalhando julgamento e ódio em nome de Deus. A revolução espiritual que ele me mostrou não está apenas chegando, ela já está aqui. Aqueles que estão assistindo e que já se sentiram rejeitados por quem você ama, Jesus mostrou-me suas lágrimas, suas orações, suas lutas noturnas com a fé. Ele quer que você saiba que você nunca esteve quebrado, nunca esteve errado, nunca foi menos digno do amor divino. O único pecado estava naqueles que fizeram você se sentir assim. E aqueles que se agarraram a crenças julgadoras. A mudança que está vindo desafiará tudo o que você pensa saber sobre o amor de Deus. A escolha que você enfrenta não é sobre aceitar os outros. É sobre se você está pronto para entender quão ilimitado o amor divino realmente é. Eu não escolhi ter essa experiência de quase morte, mas escolhi compartilhar isso, sabendo o custo e... Porque a verdade que Jesus revelou não é apenas para mim, é para todos que já se perguntaram se o amor de Deus poderia realmente ser tão condicional e estreito quanto alguns querem que acreditemos. Ao nos aproximarmos dessas mudanças profetizadas, lembre-se disto: nesses momentos, além da morte, na presença do puro amor divino, eu aprendi que os portões do céu são muito mais amplos do que qualquer humana jamais imaginou. A questão não é se Deus aceita você. Ele já aceita. A questão é, estamos prontos para aceitar um amor que é maior do que nossos preconceitos. Deixe-me saber nos comentários se minha história ressoou com você. Compartilhe suas próprias experiências de luta com a fé e a identidade. Porque essa conversa é apenas o começo da transformação que Jesus me mostrou que está chegando. E cada voz, cada história, importa na revolução do amor que está por vir.